Os olhos do orvalho. O cheiro de terra molhada e madressilva era a primeira coisa que Arthur sentia ao cruzar o portão enferrujado da vovó. Era um perfume denso, quase sufocante, que carregava as memórias de infância como musgo em pedras antigas. Mas havia algo diferente agora. Uma nota dissonante que roía as bordas de suas lembranças afetuosas. Um dulçor fúnebre, como flores em decomposição, misturado ao frescor da noite, como um hálito gélido de sepultura recém-aberta. Aquela casa, que um dia fora refúgio de contos de fadas, parecia agora uma boca aberta no coração da floresta, pronta para engolir a luz. Uma sensação de desconforto rastejou por sua espinha, um pressentimento que a aversão adulta e cínica de Arthur tentava ignorar. Ele não visitava a casa de campo da vovó há anos. A última vez era apenas um menino fascinado pelas histórias de fadas e gnomos que sua avó inventava. Era um conto sobre o jardim, especialmente à noite, quando o luar beijava as folhas e os pequenos pontos de luz brilhavam entre as flores, como olhinhos curiosos observando. O netinho pensava que eram fadas. Ao se aproximar com cuidado, ele descobriu que os brilhos eram apenas o reflexo do luar nas gotas de orvalho que se prendiam às teias de aranha. Uma decepção infantil, mas uma revelação da beleza natural que ele carregou consigo. Naquele tempo, as teias eram meras arquiteturas efêmeras da natureza. Agora, a simples lembrança delas, em vez de evocar nostalgia, enviou um calafrio diferente, um pressentimento que seu raciocínio lógico tentava em vão suprimir. A vovó, curvada e com a pele mais translúcida, quase transparente, o recebeu como um abraço frágil que parecia sugar o calor de seu corpo. Ela parecia mais etérea, quase uma sombra, seus ossos protuberantes sobre a pele fina, e seus olhos, antes repletos de vivacidade, tinham um brilho distante, quase vitrificado, como se vissem algo que Arthur não podia perceber. Seu sorriso era um traço fantasmagórico, uma promessa de boas-vindas que não alcançava a melancolia em seu olhar. Na primeira noite, o ritmo deve acelerar à medida que a descrição se torna mais horripilante. Na primeira noite, a insônia o arrastou para a janela de seu antigo quarto. O vento sussurrava lamentos nas copas das árvores e a casa gemia sob o peso dos anos, cada rangido parecendo um suspiro. A lua cheia pairava como uma caveira prateada no céu, sua luz espectral derramando-se sobre o jardim. E lá estavam eles, os pontos de luz. Milhares deles, pontilhando a escuridão com uma intensidade que ele não recordava. Não eram mais apenas brilhos etéreos de orvalho, pareciam emitir uma luz própria, fraca, mas persistente, pulsando como chamas moribundas. E sim, pareciam olhos. Incontáveis olhos minúsculos, fixos no vazio, ou talvez nele, cada um refletindo um pedaço da luz lunar, mas também absorvendo-a, transformando-a em algo sinistro e faminto. Ele sentiu-se como um inseto sob uma lente de aumento, exposto à curiosidade de uma multidão invisível. Alguns dos olhos pareciam se mover, tremeluzir, como se piscando lentamente, numa cadência perturbadora que lhe roubou o ar dos pulmões. Um arrepio glacial desceu por sua espinha, algo que não sentia desde a infância, quando a linha entre a fantasia e a realidade era tênue. Ele se lembrou da sensação infantil de estar sendo observado,
Mas agora não havia a magia inocente. Havia apenas uma apreensão fria, uma certeza visceral de que aquelas luzes não eram benignas, mas sim a manifestação de algo antigo e malévolo, uma presença que havia despertado ou que nunca havia realmente dormido. O jardim, antes seu refúgio, transformara-se em um observatório de terrores desconhecidos, um palco para algo que espreitava nas sombras. Na manhã seguinte, o jardim parecia comum sob a luz do sol, exceto por uma densidade incomum nas teias de aranha. Elas se estendiam por toda parte, emaranhando arbustos, flores e até as maçãs que pendiam do velho pé. Eram mais grossas, mais resistentes do que teias normais, com um brilho quase metálico sob o sol, como fios de seda negra entrelaçados com orvalho esverdeado. Algumas eram tão espessas que pareciam véus translúcidos cobrindo as plantas como mortalhas. Arthur notou que as teias vibravam levemente, mesmo sem vento, como se algo estivesse se movendo dentro delas, algo vivo e pulsante. A terra sob seus pés estava úmida, mas não pela chuva, e sim por uma umidade viscosa que parecia emanar do solo, escorregadia e fria. A vovó, sentada na varanda em sua cadeira de balanço, olhava para o jardim com uma expressão que Arthur não soube decifrar, uma mistura de resignação e uma estranha reverência, como se estivesse diante de um altar profano, aceitando um destino inevitável. Durante o dia, a vovó permanecia em silêncio quase completo, observando o jardim, seus olhos raramente se desviando do emaranhado de teias. Seus movimentos eram lentos, arrastados, e ela parecia evitar qualquer contato visual direto com Arthur. Quando ele tentava conversar, suas respostas eram evasivas, murmuradas, focadas em banalidades ou em lembranças distorcidas de tempos passados, sempre voltando, de alguma forma, ao jardim. O jardim é o coração desta casa, meu caro, ela disse uma vez, com a voz rouca, seus olhos fixos em um ponto além das árvores. Ele sempre foi peculiar. Ele cuida de nós. Arthur tentou rir, mas o som morreu em sua garganta. Ele notou que a vovó não se alimentava, ou pelo menos não parecia. Ela recusava as refeições que ele preparava, contentando-se com goles de uma infusão de ervas de cheiro forte que ela fazia, e seu corpo parecia murchar a cada hora, tornando-a ainda mais etérea, como se estivesse se desvanecendo. A segunda noite trouxe consigo um terror mais profundo. Arthur trancou a porta do quarto, um gesto fútil contra o que parecia estar invadindo sua mente. Os olhos do jardim estavam mais numerosos, mais brilhantes e pareciam estar mais próximos, como se tivessem avançado durante o dia. Eles pulsavam em uníssono agora, um ritmo lento e hipnótico que ressoava em seus ossos, no próprio ar do quarto. Ele podia jurar que ouvia um sussurro, um roçar de múltiplos membros na escuridão lá fora, um som que assemelhava ao arrastar de centenas de patas sobre folhas secas e o estalar de quitina. A luz que emanava dos pontos era intermitente, criando sombras dançantes e monstruosas na janela. O doce odor fúnebre da noite anterior agora estava mais forte, misturado com um cheiro metálico, como sangue e ferrugem, e uma nota de carne em decomposição que revirava seu estômago. No terceiro dia, desesperado por respostas, Arthur começou a vasculhar a casa. A vovó estava dormindo, ou parecia estar, imóvel em sua cadeira de balanço na varanda. Ele encontrou um velho diário no sótão, escondido sob pilhas de roupas antigas e teias de aranha densas.
As páginas amareladas estavam repletas de uma caligrafia trêmula, mas familiar. Era da vovó. As primeiras entradas falavam da vida simples no campo, mas, subitamente, o tom mudava. Havia menções à sombra no orvalho, à presença antiga que vivia no jardim, exigindo um tributo. As descrições eram vagas, repletas de medo e uma resignação assustadora. Ela me mostrou as crianças que se perdiam na floresta. Uma entrada dizia: suas almas aprisionadas nas teias, seus olhos ainda refletindo a luz da vida que lhes foi roubada, para que a presença possa ver. Arthur sentiu o sangue gelar. A vovó havia escrito sobre os pontos de luz, descrevendo-os não como orvalho, mas como as últimas centelhas da consciência dos seres capturados pela entidade, suas essências retidas para alimentar algo que crescia nas profundezas do jardim. O tributo era a vida. Ele desceu as escadas, o diário nas mãos trêmulas, as palavras da vovó ecoando em sua mente. A vovó estava acordada, mas ainda naquela pose de resignação, olhando para o jardim com uma intensidade febril. Vovó, ele começou, a voz embargada. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ela virou a cabeça lentamente, seus olhos vitrificados fixando-se nele. Pela primeira vez, Arthur viu algo além da resignação. Havia um vislumbre de terror antigo, uma dor profunda, mas também uma aceitação sombria, quase satisfeita. Você sempre foi curioso, Arthur, ela murmurou, a voz quase inaudível, mas carregada de uma autoridade que ele nunca tinha ouvido. Mas algumas verdades são melhor que permaneçam enterradas. O jardim, ele tem fome. Sempre teve. Ele nos deu a proteção, nos manteve seguros desta terra selvagem, mas exige seu preço, o preço da luz. Preço? Que preço? Ele exigiu, o diário escorregando de suas mãos, as páginas abertas revelando as terríveis palavras que confirmavam seus piores medos. As teias, os olhos, são as almas, não são? Pessoas perdidas? Crianças? Ah, vovó não respondeu imediatamente. Um brilho esverdeado, quase predatório, acendeu-se momentaneamente nas profundezas de seus olhos, refletindo a miríade de luzes no jardim. Ele se alimenta da luz da vida, do medo puro, ela sussurrou, e a voz não era mais apenas a dela, mas parecia vir de múltiplos pontos no jardim, uma legião de sussurros antigos e famintos. Eu prometi a ele e a todos os que vieram antes de mim, proteger o portal, manter a presença saciada. Assim, a cidade está segura. Assim, você esteve seguro. De repente, o jardim pareceu acordar com uma convulsão. As teias começaram a vibrar freneticamente, não mais como emanações de vento, mas como músculos gigantes contraindo-se. Os olhos se intensificaram, multiplicando-se, surgindo de cada sombra, de cada folha, de cada gota de umidade. Eles não eram mais apenas pequenos pontos de luz, eram pupilas dilatadas de uma criatura invisível e colossal, refletindo um terror que transcende a compreensão humana. O cheiro fúnebre tornou-se esmagador, sufocante, e o som de arrastar transformou-se em um chiado grave, como se 1000 cobras deslizassem sobre a areia, misturado com um estalo de pinças e mandíbulas. As árvores se contorciam em seus lugares, seus galhos retorcidos parecendo garras ansiosas que se estendiam em direção à casa.
A vovó levantou-se, seus movimentos agora rápidos e estranhamente fluidos, como uma marionete cujos fios tivessem sido soltos de repente. Ela não era mais a velha frágil, parecia infundida com uma energia sinistra, um brilho espectral emanando dela. Seus olhos, antes vitrificados, agora ardiam com a mesma luz esverdeada e predatória dos olhos do jardim, multiplicando-se em sua face. Ele sabe que você sabe, ela sibilou, sua voz não mais a dela, mas uma cacofonia de sussurros antigos e gorgolejos, arranhando os ouvidos de Arthur como unhas em um quadro. E ele está com fome. E você é o próximo tributo. Uma teia, mais espessa e pegajosa do que qualquer outra, disparou do coração do jardim, envolvendo o pé de Arthur. Ele gritou, tentando se libertar, sentindo a substância pegajosa queimar sua pele como ácido. As teias do jardim avançavam, cercando a varanda, escalando as paredes da casa com uma rapidez sobrenatural. Os olhos pulsavam cada vez mais perto, cada um abismo de luz, refletindo o próprio terror de Arthur em suas profundezas. Ele viu, por um instante, o que parecia ser uma silhueta vasta e disforme movendo-se nas profundezas das teias, uma massa escura de membros articulados e olhos brilhantes, a presença revelando-se em sua glória monstruosa. Era a própria vovó, sua forma se desfazendo, se transformando em algo araquínideo, seus membros finos alongando-se e enegrecendo, seus olhos brilhando em múltiplas facetas, seu corpo se fundindo com a própria teia, tornando-se parte do labirinto horripilante que agora se estendia por todo o jardim. Ela não era a guardiã, ela era a Tecelã, a própria aracnídea ancestral. A doce podridão que ele sentira ao chegar era a fragrância de sua transformação, o odor da presença que se enraizou nela e no jardim através de gerações. Arthur lutou desesperadamente, a teia apertando, subindo por sua perna, a pegada da criatura se fortalecendo. Os outros fios, agora incontáveis, envolviam-no, imobilizando seus braços, seu tronco, sua boca. Ele sentiu a pontada de veneno quando a vovó, ou o que restava dela, se aproximou, seus olhos múltiplos fixos nele, famintos e sem emoção. Seja um com o jardim, Arthur. A voz coletiva sussurrou, o som agora um chiado sibilante. Seja um com a luz, sua luz nos alimentará, nos permitirá ver. O ar foi sugado de seus pulmões e a escuridão do jardim o engoliu. Os olhos pulsavam à sua volta e ele sentiu um novo brilho, uma nova luz se acender em algum lugar profundo dentro de si, juntando-se aos milhares de outros. Era a sua própria essência, sua luz vital, sendo drenada, tornando-se mais um ponto cintilante na vasta tapeçaria de horror, um novo observador. O último pensamento consciente de Arthur foi o cheiro de Madre Silva, agora completamente dominado pelo dulçor fúnebre e pelo odor metálico do sangue.
e a imagem de sua avó, não como a mulher que ele conhecera, mas como a tecelã de um pesadelo eterno, seus olhos múltiplos brilhando com uma satisfação terrível. E assim, no jardim da vovó, mais um ponto de luz se acendeu, brilhando na escuridão, observando o vazio. Olá, amiguinho! Se você está gostando dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando tivermos um vídeo novo. E se você quiser nos acompanhar de pertinho, siga a gente nas redes sociais também.